Aqui é a Priscila Pegatin e te convido a acompanhar agora o Eco Brasil, com as principais notícias do país nesta quinta-feira, dia 27. Antes de ouvir as informações mais importantes de hoje, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo. O novo coronavírus alterou as receitas de estados e municípios, mas segundo o Tesouro Nacional, no ano passado já houve um aumento de 7,6% da receita corrente, quando comparada a 2018. Reportagem Marquesa Araújo. A pandemia do novo coronavírus foi responsável por uma série de preocupações adicionais relacionadas à frustração de receita e ao aumento de despesa de estados e municípios. Levando em conta a edição de 2020 do Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais, a situação veio à tona no momento em que a trajetória de deterioração financeira dos entes vinha dando alguns sinais de recuperação. Os dados, que são divulgados anualmente pelo Tesouro Nacional, revelam que houve um aumento de 7,6% da receita corrente em 2019 comparado a 2018. O levantamento aponta ainda que tanto as transferências quanto a arrecadação própria cresceram. Um dos destaques do lado da receita é a taxa média de renúncia de ICMS de 16,8%, sendo que 65% das renúncias são concedidas por tempo indeterminado. Em relação à despesa, 9 estados descumpriram no ano passado o limite legal de 60% entre a despesa com o pessoal e a receita corrente líquida. Outro número apontado pelo Tesouro é o déficit agregado das previdências, que aumenta continuamente desde 2016, tendo atingido 111,6 bilhões em 2019. Esse salto, segundo o Tesouro, é indício do problema da insustentabilidade dos regimes de previdência estaduais, tendo em vista o consumo cada vez maior de recursos financeiros que poderiam estar sendo direcionados para ampliar os serviços básicos exigidos pela sociedade. Para tentar equilibrar o valor do arroz, milho e trigo, a MAPA propõe retirar temporariamente o valor de tarifas para os produtos que chegam de países de fora do Mercosul. Ouça com Thiago Marcolini. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, vai retirar temporariamente as tarifas de importação do arroz, do milho e da soja de países de fora do Mercosul. De acordo com o MAPA, a medida visa combater os impactos da inflação e equilibrar os preços, já que o valor de compra dos 3 produtos bateu recorde no mercado interno. Em alguns lugares do país, a saca de arroz chegou a ser comercializada acima de R$100. Em agosto, a indústria beneficiadora do grão apresentou demanda ao governo para a retirada da tarifa externa comum, atualmente em 12% até fevereiro do ano que vem. Esse imposto é aplicado em produtos adquiridos de países de fora do Mercosul. O milho e a soja têm alíquota em 8%. A medida ainda deve ser votada pelo Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior. O seguro rural soma 1 milhão de apólices contratadas. O produtor pode recorrer à seguradora em casos de adversidades climáticas, por exemplo. Felipe Moura traz mais detalhes. O seguro rural atingiu a marca de 1 milhão de apólices contratadas com o auxílio do governo federal nesta semana. A marca considera todas as apólices contratadas desde o início do programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, o PSR, que é um dos pilares da política agrícola brasileira. O PSR começou em 2015 e concede subvenção econômica para auxiliar os produtores a contratar o seguro, como forma de se prevenirem contra as perdas financeiras ocasionadas por adversidades climáticas. Em 2006, cerca de 16.500 produtores foram atendidos no país. Para este ano, o governo espera que o número salte para 160 mil, quase 10 vezes mais. No início do programa, apenas 4 seguradoras atuavam no país. Atualmente, 14 empresas estão habilitadas para operar no PSR, o que pode aumentar a concorrência e a melhoria dos serviços ofertados aos produtores. O produtor que tiver interesse em contratar o seguro rural deve procurar uma dessas companhias ou uma instituição financeira que comercializem a apólice. O seguro rural é destinado aos produtores, pessoa física ou jurídica. A subvenção econômica é concedida pelo Ministério da Agricultura e qualquer pessoa que cultive ou produza espécies contempladas pelo programa pode pleiteá-la.
O estado de São Paulo acompanha o primeiro possível caso de reinfecção pelo novo coronavírus no país. Até agora, apenas Hong Kong tem um paciente confirmado com reinfecção. Jalila Árabe fala sobre o assunto. Após o primeiro registro mundial de reinfecção pela Covid-19 em Hong Kong, o governo de São Paulo investiga o que poderia ser o primeiro caso no Brasil de paciente reinfectado pela doença. O coordenador do Centro de Contingência para o Coronavírus do Estado, José Medina, garantiu que o caso está sob análise e que não há motivos para preocupação. O Hospital das Clínicas de São Paulo investiga casos de 7 pacientes com suspeita de reinfecção pelo coronavírus. Segundo Medina, são pessoas que tiveram a doença e, por alguma razão, mantiveram o esqueleto do vírus. Quando amplificado no exame, ainda aparece positivo. Pesquisadores do hospital estão fazendo sequenciamento genético para avaliar se são vírus diferentes, se houve mutação ou se o mesmo vírus da primeira infecção voltou a se manifestar. Outros pacientes também estão sendo monitorados pela Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto. A possibilidade de reinfecção assustou pessoas em todo o mundo, já que cientistas conseguiram comprovar um paciente infectado 2 vezes pela Covid-19 em Hong Kong. Nessa semana, cientistas europeus afirmaram que existem mais 2 casos desse tipo, um na Holanda e um na Bélgica, mas ainda não divulgaram informações. A Argentina e o Uruguai deram o aval para a volta das competições continentais de futebol. Daniela Esperon conta o que muda a partir de agora. A Conmebol conseguiu a aprovação dos governos da Argentina e do Uruguai para voltar com as competições continentais. Os 2 países eram os únicos que ainda não haviam dado o aval para o protocolo sanitário da entidade. Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, deixou claro que todos os cuidados estão sendo tomados para que as competições voltem de forma segura. O mais valioso, o que devemos proteger mais que nada. O mais valioso é a vida dos nossos jogadores e jogadoras, árbitros, treinadores, todos envolvidos. Nosso protocolo é rígido e estamos seguros e felizes, pois jogadores, árbitros, jornalistas, todos dependem economicamente desse esporte. Dependem economicamente deste deporte. O protocolo sanitário para o retorno das competições continentais prevê um controle rígido das delegações dos clubes antes da viagem, durante o deslocamento e na chegada ao local das partidas. Os times visitantes não vão poder ficar mais do que 72 horas no país em que forem jogar, e como os voos comerciais entre os 10 países do continente estão suspensos, a Conmebol conseguiu uma licença de cada país para fazer os deslocamentos, e a entidade é quem vai pagar os voos fretados das equipes visitantes. A Libertadores volta no dia 15 de setembro, com 4 jogos, entre eles Jorge Wilstermann e Atlético Paranaense e Santos e Olímpia. Já a Copa Sul-Americana retorna no dia 27 de outubro e a competição está na 2ª fase. O Eco Brasil de hoje fica por aqui. Esta é uma parceria com as agências Brasil 61 e Rádio Web. Nos encontramos amanhã. Até mais!